Olá, meu nome é Sérgio, sou dirigente espiritual do terreiro de Umbanda Pai Jobim de Minas, na cidade de Guabiruba, Santa Catarina. E o tema do nosso vídeo de hoje é perispírito. Vamos lá então. O que vem a ser perispírito? A palavra peri quer dizer em volta ou aquilo que envolve. Então, perispírito nada mais é do que aquilo que envolve o espírito. Temos que, para começar, para ficar um melhor entendimento, diferenciar corpo, que é a nossa matéria, a nossa carne, perispírito e espírito. Então, o espírito nada mais é do que uma centelha divina, uma bola de luz, digamos assim, né? E o perispírito é aquilo que envolve o nosso espírito e também é aquilo que liga o nosso espírito ao nosso corpo físico. Então, essa é a função do perispírito, ligar o corpo físico ao espírito. Mas, para Sérgio, e o cordão de prata? O cordão de prata, talvez eu tenha me equivocado das palavras quando eu disse que o cordão de prata é o que liga o corpo ao espírito. Na verdade, é o que liga o corpo ao perispírito. Certo, gente? Então, para ficar mais correto, para quem viu o vídeo lá, onde eu falo sobre o cordão de prata. O cordão de prata liga o corpo ao perispírito. E o perispírito liga o corpo físico ao espírito, que nada mais é que aquela centelha divina, aquela bola de luz que não tem forma, certo? Então o perispírito é o que envolve o espírito. E o perispírito ele pode ser moldado, ele pode assumir formas diferentes, ou seja, o perispírito ele pode ter a forma de um corpo humano, ele pode ter a forma de um animal. Se aquele espírito é um espírito, às vezes, sem luz, que quer obsediar, quer assustar alguém, ele pode assumir a forma de um animal, ele pode se expandir, ele pode se contrair. Então, o perispírito ele é mutável a forma dele, né? Certo, gente? Então, temos que entender que o nosso espírito, que é aquela centelha divina, aquela bola de luz que está dentro do perispírito, digamos assim, ele tem pensamento, ele tem inteligência e ele tem vontade. Então, coisa que o perispírito não tem. O perispírito ele não tem esse tipo de coisa, tá? O que tem é o espírito. Assim como o nosso espírito também tem lembranças. Logicamente, a gente não vai ter essas lembranças durante a encarnação, mas o nosso espírito tem lembranças que ficam gravadas das passagens, das encarnações que a gente teve, certo, gente? Diferente do espírito, que é uma centelha divina espiritual, o perispírito ele tem massa atômica, ou seja, ele é algo material, apesar dele não ser palpável, mas ele é algo material, tá? Então, de que forma o espírito ele forma o seu perispírito? Através da atração magnética. Então, o espírito, quando ele é formado, ele atrai para si, né, átomos, elementos, que vai se formar o seu perispírito, certo, gente? Então, é através como se fosse o Sol atraindo os planetas, para vocês entenderem. Para quem não sabe, o Sol ele é o centro, ele é o núcleo, como se fosse o espírito, e os planetas eles estão ali em órbita porque eles são atraídos pelo Sol, senão eles poderiam sair para fora da órbita do sistema solar. Então eles estão ali girando em volta do Sol porque existe uma atração, da mesma forma que a gravidade da Terra. Então existe essa atração magnética, né, desses elementos, desses átomos que formam o espírito, ou o perispírito, perdão. Logicamente isso não é palpável, da mesma forma que a bactéria ele é um elemento, ele é uma matéria, podemos dizer assim, a gente não vê, a gente não apalpa uma bactéria, entendeu, gente? Só para vocês entenderem a comparação. Então, o perispírito ele não é visível ao olho nu, porque sim, os espíritos eles mantêm o seu perispírito mesmo após a morte, ou seja, a gente encarnado tem um perispírito, mas quando a gente morre, quando a gente não tem um corpo físico, o espírito ele permanece ter uma forma espiritual, um corpo espiritual que é o perispírito, certo, gente? Então, é importante saber disso, certo? Uma coisa que é importante salientar é que, assim, diferente do corpo físico, da matéria da carne, que vai ser sempre igual em questão de elementos atômicos, né? Ou seja, o corpo humano ele é feito de mais ou menos 101 a 102 elementos químicos ou atômicos, né, para formar o corpo humano. Então, todo o corpo humano tem a mesma formação atômica ou de elementos, digamos assim, né, diferente do corpo espiritual, do perispírito, que
cada perispírito tem a sua forma, tem os seus átomos próprios, digamos assim, para vocês entenderem, não é bem a palavra, né? Então, cada perispírito ele tem a sua própria formulação elementar, como se queira, ou atômica, certo, gente? E o perispírito, no espírito que ele não tem muita evolução, que ele não teve muitas reencarnações, ele é mais grosseiro. Conforme vai havendo a evolução do espírito através das reencarnações, através da evolução daquele espírito, o perispírito dele vai ser como se fosse filtrado, lapidado, ficar mais luminoso, mais espiritual mesmo do que, grosseiramente dizendo, físico, material, certo, gente? Outra coisa que é importante falar sobre o perispírito, né, que enquanto a gente está encarnado, o nosso perispírito ele assume a forma deste corpo que estamos usando, certo? A partir do momento que a gente desencarna, a gente não está mais ligado a esse corpo, o perispírito ele pode assumir diferentes formas. Por exemplo, digamos que eu venho desencarnar, a gente sabe que quando há o desencarne, vários espíritos amigos, seja dessa reencarnação ou de outra, né, eles vêm para nos amparar na hora do desencarne, na hora do desenlace do corpo físico. E muitas vezes aquele espírito, né, que é um espírito amigo de uma outra reencarnação, me conheceu de uma forma, por exemplo, sem braço, digamos que eu tive um acidente, outra reencarnação, e aquele espírito me reconhece como sem braço. Então, se aquele espírito se mostrar naquela forma atual, que ele tinha em vida, aquele espírito pode não reconhecê-lo, assim segundo a doutrina espírita. Então ele pode se apresentar com a forma que ele teve em outra reencarnação, porque o perispírito, o que não acontece é mudar, o perispírito ele é único, você não muda o seu espírito, o espírito não tem como mudar o perispírito, mas ele pode moldar em formas diferentes, como eu já havia falado, certo, gente? E para finalizar aqui, é muito importante a gente entender que quando a gente toma um passe, por exemplo, o passe ele é aplicado no nosso perispírito, certo? E aquilo que é aplicado no perispírito, ele vai refletir como uma melhora, como uma benéfice no corpo físico. Da mesma forma, é uma cirurgia perispiritual, que é aquela cirurgia que não é cortado, nada, mas é tratado o perispírito. Então, é como se a cirurgia fosse feita no perispírito e essa cura, essa melhora, essa cirurgia vai refletir como uma benéfice, como uma melhora no corpo físico, trazendo a cura para o corpo físico, certo, gente? Mas a cirurgia mesmo ela é feita no perispírito, por isso que muitas vezes não, é feita a cirurgia ali, mas não é nem tocado no corpo físico da pessoa, não é cortado nada, não é aberto nada. Todo esse trabalho, essa cirurgia é feita no perispírito que vai refletir melhora em cura e no corpo físico daquela pessoa, certo, gente? Então esse assunto é um assunto um pouquinho complicado, um pouquinho delicado, difícil de explicar. Se você tem um desenho, alguma coisa assim, só falando é complicado. Mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? A função principal do perispírito é ligar o corpo físico ao espírito. E o perispírito nada mais é do que o corpo espiritual, o invólucro, aquilo que envolve o nosso corpo ao nosso espírito, que é uma bola de luz, uma energia, certo, gente? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Você que é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, clique no sininho para ser notificado sempre que enviarmos um novo vídeo aqui no canal. Se gostar, deixe seu like, seu joinha e, se possível, nos ajude compartilhando nossos vídeos na internet e nas redes sociais. Lembrando que você pode usar aqui embaixo os comentários para deixar sua dúvida, sua pergunta, sua crítica construtiva e também a sua sugestão para um próximo vídeo. Certo, gente? Até nosso próximo vídeo. Eu sou a Fraterna a todos, um forte abraço. Axé.